sentindo que a bênção de Deus te abandonou? Acha que a prosperidade é apenas um sonho distante? O sofrimento vai cessar após esta mensagem que trago diretamente do Pai Celestial, e Ele quer falar com você imediatamente. Mas atenção, esta oportunidade é única. Não perca tempo, pois o Pai não envia suas bênçãos para filhos que não o escutam. Não é coincidência que você está aqui. Abra os olhos e o coração e fique atento nos próximos minutos, porque algo vai acontecer e Deus fará um movimento sobrenatural para prosperar você como nunca antes. Então diga em voz alta: eu quero prosperar. E acredite que a partir de agora sua vida está sendo renovada. O caminhão do céu, com todos os materiais necessários para esta grande renovação, já está estacionado na sua casa. Aliás, sempre que ouvir a palavra receba, diga amém e comente: eu recebo. Porque isso é o que vai acontecer com a sua vida hoje. Uma renovação. Há algo incrível acontecendo agora, meu irmão, minha irmã. Uma nuvem de glória está sobre a sua vida. Assim como aquela nuvem guiou o povo de Deus no deserto, Deus também está te guiando, abrindo caminho onde parecia não ter saída. O que antes era desespero, agora está se tornando paz e segurança. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo por você hoje. Ele está te levando em direção à terra prometida. Eu sei que às vezes a caminhada parece dura. Você pode até estar cansado, sentindo como se estivesse andando em círculos, mas saiba que Deus está contigo em cada passo. Pode ser que você não veja a nuvem fisicamente, mas ela está aí, te cobrindo com proteção e graça. Assim como a nuvem de Deus guiava o povo no deserto, você se lembra? Imagine isso. O povo de Israel estava no meio de um deserto árido, sem saber para onde ir, sem ter comida, sem ter água, enfrentando perigos de todos os lados. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, colocou uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para guiá-los. Essa nuvem não era apenas um sinal, ela era a própria presença de Deus cuidando do seu povo. E é essa mesma presença que está sobre você agora, abrindo um caminho de paz e segurança. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso sentir essa nuvem? Como eu posso saber que Deus está comigo, mesmo quando tudo parece desmoronar? Deixa eu te contar. A fé é a certeza das coisas que não se veem, é o firme fundamento daquilo que se espera. Então, mesmo que você não veja, você precisa acreditar que Deus está trabalhando em seu favor. Receba essa graça. Agora eu te convido a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Feche os seus olhos por um segundo. Respire fundo. Sinta a presença de Deus aí, onde você está. Sinta essa brisa suave do Espírito Santo te cercando. Deus está aqui, meu querido, minha querida. Ele está ao seu lado, Ele está te olhando com amor, Ele está te ouvindo. Sabe, às vezes, quando estamos no meio do vale da sombra da morte, pensamos que estamos sozinhos. Mas a palavra de Deus nos garante que não precisamos temer mal algum, pois o Senhor está conosco. Isso está escrito lá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não prometeu que não passaríamos por vales, Ele não prometeu que não enfrentaríamos batalhas, mas Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. Quando a Bíblia fala sobre o vale da sombra da morte, não está falando literalmente de um lugar de morte, mas sim daqueles momentos em que nos sentimos perdidos, angustiados, cercados por problemas. É aí que entra a presença de Deus. É aí que a nuvem de glória se manifesta para nos dar segurança. Receba essa nuvem de glória sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo tenta te convencer que você está sozinho, que Deus te abandonou, que você não vai conseguir sair dessa situação. Mas isso é uma mentira. Deus é fiel, Ele não te abandona e nunca vai te deixar desamparado. A nuvem de glória não é só um sinal de proteção, é um sinal de provisão também. Talvez você esteja vivendo um deserto financeiro, um deserto na sua família, um deserto emocional.
Mas eu quero te encorajar hoje a olhar para cima e enxergar a nuvem de Deus. Ele é o mesmo Deus que fez cair o maná do céu, que fez a água brotar da rocha, que abriu o mar vermelho e fez o povo passar a pés enxutos. E ele não mudou. O que ele fez no passado, ele pode fazer agora na sua vida também. E olha, é muito importante entender que essa nuvem de glória não é só para você sentir um arrepio ou ter uma experiência momentânea. Não. Essa nuvem é uma manifestação do cuidado constante de Deus. A vida cristã não é feita só de emoções, mas de convicções. E a maior convicção que você pode ter é que o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Receba essa verdade. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu amigo, minha amiga, você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Isso mesmo. Eu quero te dizer com toda a certeza do meu coração. Deus tem um propósito para a sua vida, e é Ele que te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem. Não pense que você chegou aqui por coincidência. Existe algo maior em ação, algo que vai muito além da nossa compreensão humana. Deus quer falar com você, Ele quer trazer luz para o seu coração, esperança para a sua alma. Olha só, talvez você esteja passando por momentos difíceis, momentos de dor, de angústia, de incerteza. Talvez o seu coração esteja cheio de perguntas sem resposta, cheio de feridas do passado, ou quem sabe você esteja se sentindo sem direção, sem saber qual o próximo passo a dar. Mas eu te digo, Deus vê a sua luta, Ele entende a sua dor e Ele não te deixa sozinho. Sabe, quando Jesus esteve na terra, Ele também passou por muitas situações difíceis. Ele foi perseguido, humilhado, traído por aqueles que mais amava, sofreu e morreu na cruz por amor a nós. Ele conhece o que é sofrimento de verdade, Ele sabe o que é sentir a dor da rejeição, o peso da tristeza. Mas Ele suportou tudo isso porque tinha um propósito maior: nos salvar, nos resgatar, nos dar uma nova vida. E essa nova vida que Jesus oferece é para você, é para mim, é para todos que desejam abrir o coração e aceitar esse amor incondicional. E deixa eu te falar, Deus não está olhando para o seu passado, para os seus erros, para as suas falhas. Ele está olhando para o seu coração, Ele está olhando para o seu desejo de se aproximar dEle, de viver uma vida transformada. Receba essa transformação. Talvez você pense: mas eu não sou bom o suficiente, eu já fiz tanta coisa errada, será que Deus realmente me aceita? A resposta é simples e poderosa: sim, Deus te aceita, Ele te ama exatamente como você é, e Ele está disposto a te perdoar e te dar uma nova chance, uma nova história. Jesus mesmo disse: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso está em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Isso significa que não importa o quão distante você acha que está de Deus, Ele está sempre perto, esperando você dar o primeiro passo em direção a Ele. E sabe qual é a melhor parte? O primeiro passo é simples. Basta você abrir o seu coração, falar com Ele do jeito que você é, sem máscaras, sem medos. Deus quer te ouvir, Ele quer saber o que está no seu coração, o que te aflige, o que te preocupa. O alívio que Jesus oferece é real, é verdadeiro. Ele é capaz de transformar o choro em alegria, o desespero em esperança, a dor em paz. E essa paz não é como a paz do mundo, que depende das circunstâncias. A paz de Deus é uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que permanece mesmo em meio às tempestades. Talvez você esteja pensando: mas como eu posso experimentar essa paz? Como eu posso sentir o amor de Deus na minha vida?
A resposta é simples, mas poderosa. Busque a Deus de todo o coração. Fale com Ele, leia a sua palavra, se envolva em uma comunidade de fé, cerque-se de pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente. Receba essa paz que supera todo o entendimento. Ei, meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar o que significa ser fiel no pouco? Talvez você esteja aí, esperando aquela bênção gigantesca, aquela porta se abrir, aquela resposta de oração. E deixa eu te contar uma verdade que pode mudar a sua vida. Deus está observando a sua fidelidade no pouco para te colocar sobre o muito. Jesus falou sobre isso em uma parábola bem conhecida. Lá em Mateus 25, ele conta a história dos servos que receberam talentos de seu senhor. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1 talento. Os 2 primeiros foram fiéis, multiplicaram o que receberam e ouviram do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que recebeu 1 talento, escondeu, não fez nada com ele e acabou perdendo até o pouco que tinha. Essa história fala com a gente hoje, não é mesmo? Agora deixa eu te contar uma história mais atual. Imagine um jovem chamado Lucas. Ele tinha um sonho, ser dono de um grande negócio, mas no momento o que ele tinha era um emprego simples em uma loja. Todo dia ele pensava, será que um dia eu vou chegar lá? Mas ao invés de reclamar ou esperar pelo muito de braços cruzados, Lucas decidiu ser fiel no pouco. Ele chegava no horário, fazia tudo com excelência, mesmo nas tarefas mais pequenas. Ele não estava só trabalhando para um chefe, ele estava trabalhando para Deus, dando o seu melhor. E sabe o que aconteceu? Com o tempo, as pessoas começaram a notar a diferença. O patrão percebeu a dedicação, os clientes elogiavam o atendimento e Lucas foi promovido. Aquele emprego simples se tornou uma escada para o sonho dele. Não foi do dia para a noite, não foi fácil, mas foi a fidelidade no pouco que preparou o caminho para o muito. Talvez você esteja se sentindo como Lucas no começo, sem ver grandes resultados ou recompensas. Mas aqui vai o segredo. Deus está te observando. Ele está vendo como você lida com o pouco. E isso vale para tudo, para o seu emprego atual, para o relacionamento que você está cultivando, para as pequenas atitudes que você toma diariamente. É na fidelidade, no pouco que Deus nos molda para recebermos o muito. Receba essa verdade. Olha só, fidelidade é mais do que uma atitude, é uma mentalidade. Ser fiel no pouco não é apenas esperar o muito, mas é se preparar para ele. Quem não é fiel no pouco não está preparado para o muito. Se você não sabe administrar o que tem hoje, como vai administrar uma bênção maior amanhã? Deus não quer apenas te dar coisas, Ele quer que você seja capaz de sustentá-las, de valorizá-las, de multiplicá-las. Deixa eu te dar outro exemplo. Imagine que você é um agricultor e tem apenas uma pequena semente na mão. Você pode olhar para essa semente e pensar, isso é tão pouco, o que vou fazer com isso? Mas o agricultor inteligente sabe que, ao plantar aquela semente com cuidado, ao regá-la, ao protegê-la, ela vai crescer e se tornar uma árvore frutífera. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual, financeira e emocional. A semente pode parecer pequena agora, mas é a sua fidelidade no plantio, o seu cuidado e a sua dedicação que vão transformar essa pequena semente em uma colheita abundante. E deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Ser fiel no pouco não significa viver uma vida sem expectativas. Ao contrário, significa viver com expectativas certas. Não é sobre ficar esperando um milagre cair do céu, mas é sobre ser grato pelo que já está na sua mão e usar isso da melhor forma possível. É ser grato pelo emprego que você tem agora, pelo alimento na mesa hoje, pelas pequenas oportunidades que Deus te dá. Você já percebeu que é muito fácil reclamar do pouco? Quando a gente está numa fase difícil, é mais fácil ver o que falta do que ver o que a gente já tem. Mas Deus não abençoa a murmuração. Ele abençoa o coração grato, o coração que vê potencial no pouco
e trabalha para multiplicar. E é esse tipo de coração que ele quer encontrar em você. Pensa bem, meu irmão. Davi era apenas um pastor de ovelhas antes de ser rei. E o que ele fazia? Ele cuidava das ovelhas com todo zelo, ele enfrentava leões e ursos para proteger o rebanho. Ele foi fiel no pasto antes de ser fiel no trono. José, antes de governar o Egito, foi fiel na casa de Potifar e depois na prisão. É sempre a mesma coisa. Fidelidade no pouco é o teste que antecede o muito. Receba a graça da fidelidade em tua vida. Meu querido, minha querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar que Deus está cuidando da sua saúde? Sim, cada célula, cada órgão, cada parte do seu corpo é vista e amada por Ele. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, lidando com algum problema de saúde, sentindo dores, fraqueza ou até mesmo cansaço mental. Mas eu quero te lembrar que Deus não é apenas o Criador do universo, Ele é também o médico dos médicos, aquele que te formou desde o ventre da sua mãe e que cuida de você em cada detalhe. Você lembra da história da mulher que sofria de hemorragia por 12 anos? Essa mulher estava exausta, debilitada, sem esperança. Ela gastou tudo o que tinha tentando se curar, mas sem sucesso. Mas aí, em meio à multidão, ela ouviu falar de Jesus e pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E foi isso que ela fez. Ela enfrentou a multidão, enfrentou a fraqueza, e apenas um toque foi suficiente para que ela fosse completamente restaurada. Jesus, ao perceber que dela saiu poder, virou-se e disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre desse mal. Sabe o que isso me ensina? Que a sua fé pode mover o coração de Deus. Mesmo que você esteja fraco agora, a fé é o combustível para o milagre. Receba a graça da fé. Talvez você esteja lutando com dores constantes, com alguma doença crônica, com algo que parece não ter fim. Eu sei como isso pode ser desafiador. Às vezes, parece que o desânimo toma conta, não é? Mas eu quero te lembrar que o mesmo Jesus que curou aquela mulher está ao seu lado agora mesmo, desejando te trazer cura e restauração. Ele vê a sua dor, ele entende o seu sofrimento e ele tem compaixão de você. Ele não só quer te curar fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Agora deixa eu te dizer uma coisa importante. Enquanto Deus está cuidando de você, é essencial que você também cuide do seu corpo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6, versículo 19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso significa que precisamos tratar o nosso corpo com respeito e amor, como um lugar sagrado onde Deus habita. E como é que a gente cuida desse templo? Primeiro, respeitando os limites do corpo, não abusando dele. A gente precisa de descanso, de alimentação adequada, de momentos de paz para renovar a nossa força. Eu sei que no mundo de hoje é difícil encontrar tempo para cuidar de si mesmo. A rotina é corrida, o trabalho é intenso, as preocupações parecem infinitas. Mas se você não cuidar do seu corpo, como poderá desfrutar da plenitude da vida que Deus tem para você? Deixa eu te contar uma coisa. Eu conheci um homem que sempre priorizava o trabalho e as responsabilidades da vida. Ele dizia que não tinha tempo para se cuidar, que o corpo poderia esperar. Mas um dia, ele ficou tão doente que não conseguia mais nem sair da cama. Foi nesse momento que ele percebeu o quanto havia negligenciado o templo de Deus, o corpo dele. Enquanto estava deitado, sem forças, ele orou e pediu perdão a Deus por ter ignorado o cuidado com a saúde. Deus, em sua infinita misericórdia, começou a restaurar aquele homem. Mas ele também entendeu que a cura de Deus exige um compromisso da nossa parte de cuidar do que nos foi dado. Cuidar do corpo não é vaidade, é obediência a Deus. Agora, eu quero que você pare um momento e pense: como você tem cuidado do templo do Espírito Santo que é o seu corpo?
Será que você tem dado o descanso que ele merece? Será que tem se alimentado de forma saudável? Será que tem encontrado tempo para a oração e para a paz que Deus oferece? Deus está te oferecendo um novo vigor, uma nova força, mas Ele também quer que você faça a sua parte. Receba essa cura, receba o restaurar divino de nosso Pai do céu. Se você está aí, se sentindo derrotado, achando que não tem mais forças para continuar, escute com atenção. Deus te diz hoje de maneira clara e direta: você já é mais que vencedor, meu filho, minha filha. E não sou eu que estou inventando isso, não. É o próprio Deus falando contigo agora. Ele te criou para vencer, para ir além, para superar os desafios e brilhar com a luz que vem dele. Imagina um soldado na linha de frente de uma batalha. Ele já está cansado, ferido, quase sem esperança de vencer. A situação parece perdida, mas de repente ele recebe uma mensagem do general. A guerra já está ganha, apenas mantenha sua posição e a vitória será sua. O soldado se levanta, renovado, com a certeza de que a vitória já foi conquistada por aquele que lidera a guerra. É exatamente assim que Deus está falando com você agora. Você já é mais que vencedor porque Jesus na cruz já venceu todas as batalhas por você. Não estamos falando aqui de uma vitória qualquer, não. Essa é uma vitória definitiva, completa, eterna. Jesus venceu o pecado, a morte, o medo, a ansiedade e tudo aquilo que tenta te parar. E o melhor de tudo, Ele fez isso por amor a você. Agora você pode estar pensando: mas se eu já sou mais que vencedor, por que ainda estou passando por tantas lutas? Por que ainda enfrento tanta dor? Irmão e irmã, as lutas não significam derrota, mas sim uma oportunidade de manifestar a vitória que já está garantida. Sabe, quando você coloca sua confiança em Jesus, a batalha não é mais só sua, é dele também, e Jesus nunca perde. Lembre-se disso. Deus não te chamou para apenas sobreviver às batalhas da vida. Ele te chamou para superá-las com força e uma vitória sobrenatural. A Bíblia nos diz em Romanos 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha essa frase, mais que vencedores. Não é apenas vencer por pouco, não é vencer raspando, é vencer de forma abundante, é vencer de forma gloriosa. Se você crê nisso, comente: em Cristo eu sou mais que um vencedor. Deus está te dizendo para seguir os passos de Jesus. Mas não é de qualquer jeito, não. Ele quer que você viva uma vida que verdadeiramente reflita o amor, a graça e a verdade de Cristo. E eu não estou falando aqui de uma coisa impossível ou distante. Pelo contrário, é algo acessível a você agora mesmo. Mas antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você tem vivido realmente como Jesus viveu? Parece uma pergunta pesada, né? Mas calma. Antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Ele sabe das suas lutas, das suas fraquezas, e Ele está ao seu lado, mesmo quando você tropeça. Às vezes, nós achamos que ser como Jesus é impossível, porque Ele foi perfeito. Mas a questão não é alcançar a perfeição de Cristo. É sobre trilhar o mesmo caminho, sobre buscar o mesmo coração que Ele tinha. Agora pensa comigo. Quando Jesus caminhava por este mundo, Ele não escolhia os mais capacitados, os mais perfeitos. Ele escolhia os disponíveis, os dispostos. Pescadores, cobradores de impostos, gente simples, pecadores. Ele escolhia os improváveis. Então, não importa onde você esteja hoje, qual seja a sua condição. O importante é você estar disposto a seguir os passos de Jesus. Olha, deixa eu te contar uma história rápida para você entender melhor o que eu estou dizendo. Um dia, Jesus estava com seus discípulos no meio de uma multidão. Aí chegou um homem rico e perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, com toda a sabedoria, respondeu que ele precisava obedecer aos mandamentos. Mas o homem insistiu: Eu já faço isso, o que mais me falta? Jesus então disse:
Vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. E você sabe o que aconteceu? Aquele homem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Agora, o ponto aqui não é sobre dinheiro, mas sobre o coração. Jesus estava dizendo: deixa tudo o que te prende e me segue de verdade. Jesus quer o nosso coração totalmente entregue a Ele. Ele não quer apenas uma parte de você no domingo de manhã ou nas reuniões de oração. Ele quer todo o seu ser, todos os dias da semana. Receba essa dádiva. Seguir os passos de Jesus significa amar como Ele amou. E olha, amar como Jesus amou é muito mais do que um sentimento bonito. É uma atitude radical. Amar o próximo, amar o diferente, amar até quem te machuca. Não é fácil, eu sei, mas é o que Jesus fez. Quando ele estava na cruz, sofrendo e sangrando, ele ainda teve amor suficiente para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora imagina isso na sua vida. Será que você tem perdoado como Jesus perdoou? Será que você tem tratado as pessoas com a mesma graça que ele mostrou a você? Às vezes, nós somos rápidos em apontar o dedo, mas lentos em oferecer o abraço do perdão. Mas Jesus é diferente. Ele não apenas perdoa, ele esquece os nossos pecados e nos chama para perto. Eu sei que muitos de nós carregamos feridas profundas, marcas de rejeição, de traição, de palavras duras que recebemos ao longo da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Jesus entende a sua dor. Ele também foi traído, rejeitado, insultado, mas ele escolheu o caminho do perdão e do amor. E é esse o convite que ele faz para você hoje. Seguir os seus passos, mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando o perdão parece impossível. Talvez você esteja pensando: tá, mas eu não consigo ser assim. Eu sou muito imperfeito, eu erro muito. E é verdade, todos nós erramos. Mas sabe qual é a boa notícia? A graça de Deus é suficiente para te transformar. Não é na sua força, é na força dele. Não é pela sua capacidade, é pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Jesus disse em João 14, versículo 12: Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Irmão, irmã, você já pensou nisso? Jesus não só te convida a segui-lo, mas também te capacita para viver como ele viveu. Isso é poderoso demais. E isso começa nas coisas simples. Ser gentil quando você quer ser rude, ser honesto quando é mais fácil mentir, ser humilde quando o orgulho bate à porta. Eu sei que o mundo lá fora ensina o contrário. O mundo diz para você ser esperto, levar vantagem, pensar só em você. Mas Jesus ensina a colocar o outro em primeiro lugar, a dar a outra face, a carregar a cruz. Seguir Jesus é ir contra a maré, é nadar contra a correnteza deste mundo, mas é o único caminho que leva à vida verdadeira, à paz verdadeira. E para fechar, eu quero te fazer um convite especial agora mesmo. Entregue o seu coração a Jesus de novo, completamente. Se você já fez isso antes, faça de novo, porque a entrega a Jesus é diária. É a cada amanhecer, é em cada escolha, em cada palavra. Feche seus olhos agora, respire fundo e diga com sinceridade: Jesus, eu quero te seguir, eu quero viver como o Senhor viveu. Me ajuda, me transforma, me guia. Receba essa transformação. Irmão e irmã, deixa eu te falar uma coisa que pode mudar a sua vida. A obediência gera milagres. Eu sei, pode ser que você esteja pensando: lá vem mais uma pregação sobre obedecer regras. Mas não é bem isso, não. A obediência a Deus não é uma prisão, é uma chave. E quando você entende isso de verdade, você vê milagres acontecerem na sua vida de formas que você nunca imaginou. Pensa comigo, quantas vezes você já pediu a Deus por um milagre, um emprego melhor, uma cura, a restauração do seu casamento, a salvação de alguém que você ama? A gente sempre quer o milagre, mas será que estamos dispostos a obedecer antes dele acontecer? Vou te contar uma história da Bíblia que ilustra isso de uma forma incrível. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus encontra Pedro, um pescador experiente.
lavando as redes após uma noite inteira de trabalho sem pegar um único peixe. Pedro estava cansado, desanimado, sem resultado nenhum. Aí Jesus aparece e diz: Pedro, leva o barco para águas mais profundas e lança as redes de novo. Imagina você na pele de Pedro, que já sabia que não tinha peixe naquele lugar. Mas Pedro decide obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem lógica aparente. E o que aconteceu? As redes ficaram tão cheias de peixes que quase se romperam. Essa é a diferença, meu irmão, minha irmã. A obediência de Pedro foi o que trouxe o milagre. Não foi só o poder de Jesus, foi o ato de Pedro de fazer o que ele mandou, mesmo quando parecia loucura. Às vezes Deus vai te pedir coisas que não fazem sentido, que parecem contrárias à lógica, ao que você está vendo ou sentindo. E é exatamente aí que entra a verdadeira obediência. Fazer o que Deus pede, não porque você entende, mas porque você confia. E não é só a história de Pedro, não. Olha para o exemplo de Noé. Deus mandou ele construir uma arca num tempo em que nem chovia direito. Imagine o que as pessoas falavam para Noé. Esse cara é maluco, tá construindo um barco gigantesco no meio do nada. Mas Noé não ligou para o que as pessoas pensavam. Ele obedeceu porque confiava em Deus. E a obediência de Noé não apenas salvou ele e sua família, mas abriu um caminho para um novo começo para toda a humanidade. E eu sei que muitas vezes obedecer é difícil. Às vezes, Deus te pede para perdoar alguém que te feriu profundamente, ou te pede para ser fiel em algo pequeno, como devolver o troco a mais que te deram. Às vezes, Ele te pede para dar um passo de fé e sair de um emprego estável, para seguir uma direção que Ele está mostrando. E aí você pensa, mas Deus, isso não faz sentido. Mas é exatamente nesses momentos que os milagres começam a ser preparados. Deixa eu te contar uma outra história, só que agora mais perto da nossa realidade. Um irmão da igreja uma vez compartilhou que estava com problemas financeiros sérios. As contas estavam acumulando, as dívidas só aumentando. E ele orava todos os dias por um milagre financeiro. Um dia, durante uma pregação, ele sentiu Deus dizendo para ele começar a ser fiel no dízimo, mesmo com o pouco que ele tinha. Foi um desafio enorme, mas ele decidiu obedecer. E sabe o que aconteceu? Semanas depois, ele recebeu uma proposta de emprego que era exatamente o que ele precisava para sair das dívidas. Mas mais do que isso, ele testemunhou que, ao obedecer, sentiu uma paz profunda, uma certeza de que Deus estava no controle, mesmo antes do milagre se manifestar. E essa é a chave, meu irmão, minha irmã. A obediência muda você por dentro antes mesmo de mudar a sua circunstância por fora. Deus não está interessado apenas no milagre em si, Ele está interessado no seu coração, na sua transformação, no seu crescimento espiritual. Às vezes, a gente confunde obediência com religiosidade, com seguir regras apenas por seguir. Mas a verdadeira obediência é fruto de um relacionamento, é baseada no amor e na confiança. Imagine um pai que pede ao filho para não brincar na rua. O filho pode obedecer apenas por medo de ser castigado, ou pode obedecer porque confia que o pai está protegendo ele de um perigo que ele ainda não consegue ver. É assim com Deus. Ele não nos pede coisas para nos controlar, Ele nos pede coisas para nos abençoar. Então, qual é o passo de obediência que Deus está te pedindo hoje? Talvez Ele esteja pedindo para você largar um pecado oculto, para você começar a ser mais fiel em um compromisso que você assumiu, para você orar mais, ler mais a Bíblia, para você confiar mais na provisão dEle. Seja o que for, obedeça. Não hesite, não espere entender tudo. Deus não está esperando que você compreenda, Ele está esperando que você confie. Se entregue, confie, obedeça. E o mais incrível, você não está sozinho nesse caminho. Deus está contigo, segurando a sua mão, guiando cada passo. E no tempo certo, no momento certo, os frutos da obediência vão aparecer. E você vai testemunhar que, de fato, a obediência gera milagres. Que Deus abençoe você
e que a sua obediência te leve a viver o extraordinário. Receba essa graça. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que também está precisando ouvir isso. Envie para o máximo de pessoas que conseguir. Juntos podemos impactar a vida de milhões. Há promessas que Deus fez a você e à sua família há muito tempo. Talvez você pense que elas não vão se cumprir, que é tarde demais, que as circunstâncias mudaram. Mas estou aqui para te lembrar que Deus é fiel e as promessas dele jamais falham. Vamos pensar em Abraão. Deus prometeu a ele que faria dele uma grande nação, mas ele e Sara já eram idosos e não tinham filhos. Parecia impossível, mas Deus cumpriu sua promessa e lhes deu Isaque. Isso nos mostra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe a hora certa de agir e quando ele promete, ele cumpre. Veja, eu te entendo. Às vezes, parece que estamos vivendo um momento de espera interminável, não é mesmo? Esperamos por respostas, por soluções, por milagres. E enquanto esperamos, a ansiedade pode tomar conta, mas você não precisa disso. Pense em uma semente. Quando você planta uma semente, ela não cresce e dá frutos imediatamente. Há um processo, um tempo de crescimento que é essencial para que ela se torne uma planta forte e saudável. Da mesma forma, Deus está trabalhando em você, te fortalecendo, te preparando para o que está por vir, amém? Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você será avisado exclusivamente em seu celular sempre que uma mensagem nova de Deus surgir. Nesse momento aparecem 2 vídeos na tela. São como cadeados que se liberam, trazendo paz, dinheiro e harmonia para a sua vida. Toque nele.